bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer aquele vídeo de Mercadão da Bola com notícias atualizadas, tá? Vamos lá? Léo Vieira, goleiro que chegou da Chapecoense, inclusive já estreou, é novo reforço do Bahia. Aqui também Joécio, zagueiro histórico, né, lá do Sampaio Corrêa do Maranhão, tá de volta no clube. Clube do Maranhão, tá? O Sampaio Corrêa do Maranhão contratou o zagueiro Joécio, que já passou pelo Náutico, inclusive, aqui. Paulinho, esse jogador fechou com o América de Natal. O centroavante Bedoca saiu do Cianorte do Paraná, está livre no mercado. Zagueiro Gabriel Mancha fechou com Caxias do Rio Grande do Sul. Gonçalo Feio, é esse o nome dele mesmo, fechou como novo treinador do Tondela de Portugal. Aqui também o Kostic, esse jogador aqui do Partizan da Sérvia, está fechando com o Milan. O jogador Davi Gabriel, ex-lateral esquerdo do Sport Recife, fechou com o Brusque de Santa Catarina. Vamos lá, gente. O Tottenham da Inglaterra demitiu o treinador Igor Tudor, o croata, e contratou o Roberto De Zerbi. Me parece que é um italiano, né? Ex-treinador do Olympique de Marseille da França, agora vai assumir o Tottenham. O contrato, pelo que eu entendi, vou dar uma checada, tá? Não quero trazer errado, não. Bom, William Carvalho, esse jogador português, está de saída do Pachuca do México. O jogador Léo, meia, e o goleiro João Siriaco, reforços do Decisão de Goiânia, Pernambuco, para a Série D do Campeonato Brasileiro. Café, atacante. Luiz Henrique, atacante. Reforços aqui do América do Rio de Janeiro para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz de Pernambuco oficializou 2 contratações. O zagueiro Jefferson Bahia e o atacante Everaldo. Um que já passou pelo Corinthians, Sport Recife, agora é novo atacante do Santa Cruz de Pernambuco. Vamos lá, gente, os jogadores Juan Carlos e Mosquito, mais reforços aqui do Decisão de Goiânia, Pernambuco, para a Série D. Francisco Sales, novo executivo de futebol do Asa de Arapiraca, Alagoas. O jogador Pedrinho, gente, antes de fechar a janela de transferência, né? Na semana passada, fechou com o Cruzeiro, tá? E parece que para base, não entendi muito bem. Mas esse jogador fechou com o Cruzeiro. O jogador aqui, Klaus, zagueiro, fechou com o Operário do Paraná. Também aqui, o Carlinhos, atacante, que pertence ao Flamengo, tá no Clube do Remo, quase fechou com o Cuiabá no fechamento da janela, mas não rolou. Ficou no Clube do Remo. Nielson Nogueira Dias, ex-árbitro de futebol, é o novo consultor de arbitragem contratado pelo Sport Clube do Recife. É isso aí. Ele vai ter a função de passar para os jogadores e para o treinador do esporte o perfil dos árbitros que o esporte vai ter na Série B nos jogos, beleza? Para que os jogadores possam lidar com a arbitragem em cada jogo. É isso aí. Detalhe, esse consultor foi contratado mesmo, tá? Pelo esporte. O Sport Recife também, que oficializou a renovação de contrato com o atacante da base Mikael até o final de 2027. Bom, gente, essa notícia já faz um tempinho. O Paulo Massap, treinador, foi demitido do Operário do Mato Grosso do Sul. Alexandre Lemos, novo treinador do Sub-20 do Atlético Paranaense. Caio Sena e Gustavo Índio, 2 reforços do Imperatriz do Maranhão. Pedro Botelho, esse jogador fechou com o Joinville de Santa Catarina.
Márcio Silva, o Everton, Rodriguinho e André Lima, reforços da Ponte Preta, pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael, goleiro, fechou com asa de Arapiraca, Alagoas. Até o fim de 2026, o volante Ralf renovou contrato com o Guarani. Salatiel, centroavante, fechou com o Caxias do Rio Grande do Sul. Aqui também o lateral Wesley e o atacante Raul, esses dois jogadores saíram do Altos do Piauí. Michel Fracaro, goleiro, emprestado para o Betim de Minas Gerais. Ele estava no Botafogo da Paraíba, pelo que eu entendi, né? Bom, o jogador Brenner Camilo, emprestado pelo Botafogo da Paraíba para o Confiança de Sergipe. Aqui também, já que eu falei no Botafogo da Paraíba, o Márcio Silva, zagueiro, né? Agora, em definitivo, do Botafogo da Paraíba. O jogador Matheus Martins fechou com Floresta do Ceará. O volante Rodolfo Potiguar fechou com Altos do Piauí. Vamos lá, gente. O jogador Jefinho saiu do Ferroviário do Ceará. O jogador Caio Bahia fechou com o Ferroviário do Ceará. O Otuado, treinador, foi demitido da seleção de Gana. Beleza? Faltando poucos meses aí para a Copa do Mundo, né? Luchesco, treinador de 80 anos, devido a problemas cardíacos, saiu da seleção da Romênia. Gabriele Gravena não é mais presidente da Federação Italiana de Futebol. Gattuso não é mais treinador da seleção italiana. Beleza? Buffon não é mais chefe de delegação da seleção da Itália. É isso aí, gente. Limpa geral. O Guarani de Sobral, clube do Ceará, contratou o treinador Marcelo Vilar. Aqui também Ítalo Melo. Esse jogador fechou com o Joinville de Santa Catarina. Aqui também, vou dar uma checada nesse nome. Vamos lá, gente. Emerson Carioca, mais um reforço do América do Rio de Janeiro, tá? Rafael Furtado, atacante, fechou com Volta Redonda. Aqui também o jogador aqui, Mão, goleiro histórico da Seleção Brasileira de Futebol de Areia. Ele se aposentou do futebol de areia. Lucas Vieira, esse jogador fechou com o Manaus. Me parece ser um lateral. Franklin, assistente técnico, né? Ao menos ele era, do Arthur Jorge, treinador que está no Cruzeiro. Ele agora será, de maneira oficial, o novo treinador do Botafogo do Rio de Janeiro. Vamos lá, gente. Os jogadores Vinícius Guedes e o lateral Pacheco, esses dois reforços aqui, fecharam com o Noroeste de São Paulo. O Renato Paulo é o novo treinador do Galvez, time feminino do Galvez, lá do Acre, beleza? Bruno Souza, goleiro, João Miranda, lateral, fecharam aqui com o Motoclube do Maranhão. Geazi, goleiro, fechou com Itabaiana de Sergipe. Só passando o nome completo do treinador do Botafogo, gente, o Franklin Carvalho, beleza? O jogador Mário Götze renovou contrato com o Eintracht Frankfurt da Alemanha até 2028. Edielson, esse volante fechou com o Paysandu de Belém do Pará. Araújo, volante, fechou aqui com o Vitória do Espírito Santo. Rony, esse jogador fechou com o Manauara, lá do Amazonas, né? O jogador João Lucas fechou com o Sergipe para a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador Gustavinho renovou contrato com o Cruzeiro até 2029. Yuri Merlin, Anderson Canhoto, Marcão, jogadores aqui que fecharam com Pouso Alegre de Minas Gerais. E vou trazer mais ainda, hein? Vamos embora. Rosseto, Lucas Alvim, João Gabriel,
Tuta Takahashi, Wesley, Wagner Manaus, Ramires. Mais reforços aqui do Pouso Alegre de Minas Gerais, hein? O Carlos Vitor, treinador, foi demitido do Nova Iguaçu. Felipe Conceição, treinador, contratado pelo Nova Iguaçu. Ciel, atacante, voltou para o Ferroviário do Ceará. João Diogo, atacante, fechou com a Portuguesa de Desportos. Ele que já passou por Santa Cruz, Botafogo de Ribeirão Preto, ABC de Natal e agora vai jogar na Portuguesa de Desportos. Renato Henrique, atacante, novo reforço do Maguari de Pernambuco. E para fechar, vamos aqui, gente, com uma demissão e uma contratação, né? A Chapecoense anunciou na manhã dessa sexta-feira a demissão de Gilmar Dalpozo, treinador. E ainda no final de semana, a Chapecoense deve anunciar o nome do novo treinador. Zé Ricardo, treinador, é agora treinador do Sporting Cristal do Peru. O Paulo Autuori, né, que estava como treinador do Sporting Cristal, outro brasileiro, saiu do clube peruano e agora o Zé Ricardo assume. Beleza? Vamos lá, galera. Só explicando, gente, que lá em cima eu até falei, né, que procuraria o tempo de contrato do Roberto De Zerbi com o Tottenham, né? Acabou que eu não achei, tá? Por isso que eu não coloquei aí. Mas passando agora uma notícia sobre o Bayern de Munique, o Rafael Guerreiro, né? Que é uma espécie de lateral direito, barra lateral esquerdo, joga como volante também, como meia. No Bayern já jogou até como ponta, para ser sincero. O jogador português, como um acordo, segundo notícias, né, com o Bayern de Munique, não terá seu contrato renovado pelo clube alemão. O Bayern de Munique, de fato, que até então não havia se posicionado se o Rafael Guerreiro ficaria ou não por mais tempo, né, no clube da Baviera, não vai rolar. Então, Rafael Guerreiro, ao final da temporada europeia, vai sair do Bayern de Munique, né? Lembrando que até agora foram 2 jogadores confirmados que não ficarão no Bayern de Munique para a próxima temporada. 3, mas eu vou contar só 2 porque o outro há controvérsias. O Goretzka não fica para a próxima temporada europeia no Bayern de Munique, só até o fim dessa. A mesma coisa agora do Rafael Guerreiro, beleza? Deve haver mais saídas do elenco. Até agora só oficializados esses 2. Provável escalação, gente, do Bayern de Munique para o jogo desse sábado, 10h30 da manhã, né? Contra o Freiburg pelo campeonato alemão. O jogo na casa do Freiburg, tá? O jogo é na casa dos caras. O treinador, né, do Freiburg é o Julian Schuster. Beleza? Bom, a escalação do Bayern é a seguinte, a provável no caso. Urbi no gol, na lateral Stanisic, na outra Laimer, o Kim, o Kimijai e o Upamecano, Kimijai e o Upamecano na defesa, Kimmich e Goretzka no meio de campo, Olise aqui centralizado. É isso aí, gente, como um meia. Lennart Kau por um lado, Luiz Dias por outro e Gnabry centralizado aqui como um centroavante. Posição que ele já fez antes, apesar de ele ser mais um meia barra ponta. Eu não sei dizer, gente, o porquê que não é o Nicolas Jackson aqui. Vamos explicar, né? Não era para ser Harry Kane, Ítalo? O que foi que aconteceu? Bom, nessa data FIFA que a gente teve aí, a seleção inglesa fez 2 amistosos, né? Um contra o Uruguai e o outro contra o Japão. Um empate e uma derrota a seleção inglesa obteve, né? Nesses 2 jogos de data FIFA. O detalhe é que alguns jogadores não atuaram, né? Por exemplo, o Bukayo Saka, jogador
do Arsenal não atuou em nenhum dos 2 jogos. Ele, segundo informações, foi lesionado ou está lesionado, né? E o Harry Kane, gente, também não participou em nenhum dos 2 jogos. A princípio, a notícia que se tinha é que ele foi somente poupado em função de que agora é fase final de temporada e a Copa do Mundo vem aí, para que não machucasse o jogador. Bom, a notícia que saiu é que ele não vai participar desse jogo do Freiburg contra o Bayern de Munique, né? Pelo Bayern de Munique, no caso. Será poupado e deve jogar na próxima terça-feira pelo Bayern de Munique o primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid, jogo que será no Santiago Bernabéu, na próxima terça, né? Mas esse jogo do Freiburg contra o Bayern, ele não vai participar, não. Claro, segundo informações. Bom, o porquê que o Nicolas Jackson não está aqui, não sei dizer. Não tem informações. Porque esse sim jogou data FIFA pela seleção de Senegal e marcou gol, inclusive, contra a seleção do Peru por Senegal, né? Então não sei bem dizer por que não é ele o centroavante do time. Bom, para terminar o vídeo, gente, o que eu acho desse jogo, dessa partida? Vamos pegar alguns números aqui. O Freiburg está na semifinal da Copa da Alemanha. O Bayern de Munique também está na semifinal da Copa da Alemanha. O Freiburg está nas quartas da UEFA Europa League. O Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões. Beleza? O que eu quero dizer com tudo isso? O Freiburg faz um bom ano, gente. É um time, de fato, muito organizado. É aquele time fisicamente brucutu. Aqueles times duros, físicos, que realmente dividem bola mesmo e vão pra tora com o adversário. É o estilo desses caras. Tem técnica? Tem. Tem um cracaço de bola como o Grifo, italiano, há muitos anos no Freiburg. Tem outros jogadores também aqui que fazem a diferença. O Manzambi, o Makengo. Tem jogadores aqui que fazem a diferença no Freiburg, tá? E o jogo é na casa dos caras, vamos lembrar, tá? Então, sim, será um jogo complicado para o Bayern de Munique, onde o Bayern de Munique vai ter que jogar a bola. Se entrar desconcentrado, apanha. Tranquilo, tá? Então, assim, como sempre eu falo aqui, né? Acho que realmente é uma frase de efeito minha. Mas é um fato. É o que eu penso mesmo. Entre focado, entre ligado. Se o Bayern entrar assim, se o Bayern de Munique entrar assim, tem chances de vencer, sim, o Freiburg mesmo fora de casa. Caso não entre, caso entre mais ou menos, a chance de perder é muito grande, tá? Porque o Freiburg, repito, é sim um bom time, tá? Será um bom jogo. Então, é aquela história. Torço que o Bayern de Munique consiga fazer um bom jogo, pratique um bom futebol, beleza? Então, mas a diferença ali é de 11 pontos e bababá e BBB. Olha, o que é 11 vira 8 se o Bayern perder, tá? Mas a vantagem é muito grande. Vá dando bobeira. O Arsenal na Premier League sabe o que eu tô falando. Quem é torcedor do Arsenal sabe bem o que eu tô dizendo aqui. Teve vez do Arsenal abrir uma vantagem grande para cima do Manchester City. É aquilo outro, e já ganhou. E tomou uma virada, né? Então, assim, como é que é? Cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém. É um ditadozinho assim, certo? Seguro morreu de velho. Então, assim, todos que o Bayern de Munique entre ligados, gente. Jogando bola, porque é um jogo importante contra o Freiburg nesse sábado, beleza? Pelo campeonato alemão. Que, ao contrário do que tem muita gente dizendo, só está definido um campeonato, seja qual ele for, quando matematicamente você tiver conseguido o título. Menos que isso, é só teórico, não prático. Esse tipo de argumento, beleza? Então é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. Bom final de semana para todos, galera. Fui.